Boa noite, pessoal. Nós estamos ao vivo. Mais uma quarta-feira. Isso aí, meu querido. Mais uma live para vocês aí, tá? Sobre o nosso livro aí, o nosso tema. Boa noite. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Uau. Vamos trazer os preceitos, os provérbios aí pra gente colocar na prática, um livro bem prático. Tava falando com o Luiz aqui antes que, cara, como é que é bom a gente pegar umas ferramentas dessa, coisa simples, né? E que às vezes a gente não faz no dia a dia. E a gente coloquei em prática hoje, tá fazendo aqui na parte da tarde, que seguindo exatamente tudo que tá fazendo, falando para fazer aqui, né? Então, coloquei a parte da diligência que é pegar para fazer, e agora ele vem detalhando o que é fazer essa diligência, né? Como você fazer ela, e hoje ele vai falar da visão e da esperança, mas com uma vertente diferenciada, que assim, me encantou bastante, trazendo um formato diferente daquilo que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Isso aí. Quer começar falando aí, Luiz? Pode falar. Pô, vamos começar. Então tá. Então, gente, a gente está seguindo o livro aqui, a gente está indo para a parte aí realmente do capítulo 3, para quem quiser acompanhar aí pelo livro. E ele traz o capítulo 3, que é a atividade que gera um sucesso extraordinário. Ele chama, qual atividade que gera esse sucesso extraordinário? E aí ele traz aqui o provérbio 29:18, que é: a falta de visão leva as pessoas à ruína. E ele fala justamente dessa visão. E ele traz a visão porque a gente tem no dia a dia, a gente considera essa visão uma coisa meio que a visão além do alcance, né? Olha a própria palavra que fala, né? Lá do Thundercats, não era isso? É. Visão além do alcance. Visão além do alcance. Além do alcance. Então, que eu talvez não consiga alcançar. E a visão, ela tem que ser alcançada, né? A gente tem que buscar ela nesse processo. E ele traz que justamente a visão e a esperança é o combustível que faz você alcançar qualquer objetivo que você queira na sua vida. Então, no decorrer desse livro que ele vem trazendo aqui, ele traz alguns exemplos da vida dele prática, né, e faz alguns comparativos que eu acho interessante. Ele fomenta até que algumas coisas na vida, a energia, né, ela não é ilimitada, né? A gente precisa se abastecer de energia. Então, nós, seres humanos, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir para se abastecer, porque senão a gente vai realmente drenando essa energia da gente. E a parte de você ter uma visão, uma esperança bem definida, com os critérios que ele traz aqui no livro, ajuda você justamente a estar mais suscetível a realizar e alcançar os seus objetivos através dessa visão e dessa esperança. Por quê? Porque ele traz, eu vou falar até a frase que ele coloca aqui, que ele chama de fonte de poder. Essa fonte de poder não gera apenas impulso, ela fornece também a direção. E o que é ela? A fonte de poder de Salomão é a visão e o combustível é a esperança. E aí ele traz o preceito de visão, que não é algo abstrato. E muitas vezes a gente considera a visão como algo abstrato, né? E o desejo também fica aquela coisa muito, eu desejar, o passe de mágica, a lâmpada mágica, né? É o desejo que o gênio vai se realizar, algo que a gente às vezes na realidade não traz para o nosso dia a dia por conta da palavra. Só que ele quer dizer que a visão, ela é bem traçada e bem detalhada. E aí eu vou pular um pouquinho para frente para trazer o significado que ele traz. Ele coloca: visão é um objetivo preciso, definido, claramente, com um plano e um esquema detalhado que servirão para alcançá-lo. Então a visão, ela é um detalhamento daquilo que você quer, do objetivo que você quer. Então eu coloco o objetivo, defino claramente o que ele é, e aí é interessante a gente usar a visualização, né? Visualizar essas coisas, ele fala muito para a gente visualizar. Então o tal quadro da visualização que a gente utiliza, né? Que muita gente indica, muitos coaches indicam para utilizar, ele funciona porque a gente materializa na nossa mente aquilo que a gente está objetivando com a nossa visão. Então coloca no alcance da visão, né, e define um plano detalhado, um plano com um esquema detalhado que vai ajudar a gente a alcançar. E esse plano eu achei bem interessante na hora que ele detalha, e no final a gente vai colocar o passo a passo para vocês aí de como fazer, é justamente trazer a clareza detalhada. Então eu traço o objetivo lá macro, venho para trás, o que eu preciso, aí eu faço a pergunta, o que eu preciso para chegar nesse objetivo? Aí eu listo. E essas listas, cada coisinha que eu listar, eu tenho que pegar ela e sublistar. E ainda detalhar um pouco mais para trazer isso para o nosso dia a dia. Isso aí. Então, quando eu coloco isso com clareza, gente, a coisa fica muito simples. Porque você vai vendo que na hora que você traz para o dia a dia,
São atividades, e eu gosto de trazer muito as ações simples, né, do dia a dia. Então, transformar aquele objetivo e detalhando e chegar em ações simples, que seja levantar da cama, pegar o telefone e ligar para alguém, que é a ação mais simples que tem ali para você fazer ao iniciar seu dia, referente a uma visão que você queira, é chegar nesse nível de detalhamento bem simples, porque isso vai trazer o quê? Vai trazer uma motivação para que você já dê um passo em direção àquele objetivo, e aí você, no decorrer que você traçou essa escala de pequenas ações, ela vai te levando nesse objetivo macro. E aí você concretiza a visão, né? E o que ele fala de combustível, que é a esperança? Que a esperança ela é a mola propulsora, né? Que já fala no capítulo depois, que ele vai detalhando, que é essa mola propulsora. Então eu estou resumindo aqui basicamente o que ele traz nesses 2 capítulos, que é o 3 e o 4 aqui do livro, para trazer isso no nosso dia a dia e ver que são coisas que a gente precisa estar utilizando. E que muitas vezes a gente fica nesse automático do dia a dia e a gente não olha para isso. Por isso que é importante ter um acompanhamento de um plano de ação. Por isso que muita gente não planeja o dia, não planeja a semana e acha que isso é balela e a gente vai vivendo. E, gente, até eu que trabalho com isso especificamente, falo para as pessoas, às vezes passo batido. Fico muito preso na agenda do meu celular aqui, que está filmando, e esqueço que às vezes tem alguma ação ali que está macro que eu posso detalhar ela um pouco mais. Porque às vezes eu fico muito na agenda dos meus atendimentos, dos compromissos que eu tenho. E esqueço que eu preciso ter ações diárias para chegar na minha visão. Senão eu vou cair no mais do mesmo. Eu vou cair naquela pessoa que trabalha, né, acorda, vai para o trabalho, volta para o trabalho, come, dorme, acorda, né, faz aquela rotina detalhada e não está te levando a lugar nenhum. Está te mantendo numa zona de conforto, te mantendo num estado ali de não crescimento. Então a gente precisa buscar essa clareza no nosso dia a dia. Diga lá, Luiz, tá falando pouco hoje. Aí, essa visão real, eu digo assim, é o que fazer e como fazer, não é? Sim. É a visão do que você vai fazer e o como você vai fazer. É um trabalho de engenharia. Se você vê um engenheiro, quando ele faz uma planta, ele especifica bem todo o detalhamento daquela casa. Como ela vai fazer, como que vai ser feito, o que vai fazer, como vai fazer e a quantidade que ele vai usar. Então ele tem passo a passo ali de como ele começa e como termina isso. Então é como o Fabiano falou, é o que fazer e como fazer. Isso é uma visão real. Muitas coisas, a internet, essas coisas, ela tem trago uma visão lúdica para as pessoas, né? As pessoas sonham com coisas ao qual não estão na realidade delas. E aí passa a ser uma visão de sonho. É igual o Fabiano falou, uma visão abstrata. Uma visão abstrata é isso. Você vê um cara passar ali com uma Lamborghini. Aí o cara fala, não, porque eu consegui. Aí você fala assim, agora eu vou ter essa visão. Cara, está totalmente fora da sua realidade, totalmente fora dos seus planos, que você não planejou isso na sua vida. Então vai se tornar uma coisa muito abstrata. E o que acontece com a visão abstrata? Ela se torna frustrativa. Sim. Você fica frustrado. Porque não tem a ver com o seu... Porque eu acredito, Fabiano acredita, que nós temos aqui uma missão, cara. Que você tem que trazer muito isso para você. Para aquilo que você faz, para aquilo que você vive, de acordo com a sua jornada. Porque senão se torna uma coisa abstrata. Não tem nada a ver com o que você é, não tem nada a ver com o que você faz, e você começa a sonhar com isso. E o que é esse sonho? É sonho, é só sonho. E o seu cérebro não distingue de sonho e realidade, sabia? Que ele não tem essa distinção, né? Sim. De sonho e realidade. Então você fica sambando na vida, né? É o verdadeiro sambódromo da vida. Você vai pra cá, você vai pra lá, e muitas vezes aí você começa a entrar em problemas emocionais, né? Muitos tipos de problemas. Por quê? Porque, cara, não tem nada de real, você não tá concretizando nada, a sua vida fica vazia. Exatamente. Né? E aí ele até coloca aqui, né, que a questão de vida ou morte, que ele fala, né, que eu tava falando desse negócio da gente ficar nesse automático aí do dia a dia, e ele coloca aqui, né, ele afirma que é tão importante a gente ter visão, né, e esse desejo bem definido, que sem eles o seu mais íntimo começará a definhar. Porque imagina, você fica numa rotina sem visão, sem onde você quer se chegar. Então eu fui lá, me formei engenheiro, estou trabalhando com engenharia, não almejo muita coisa, estou aqui sempre fazendo mais do mesmo, não estou almejando mais nada de crescimento.
uma hora você começa a definhar, porque a alma foi feita para crescer e evoluir. Eu estava falando isso com uma cliente agora, há pouco tempo que eu estava atendendo ela, uma cliente de mentoria, falando isso. A nossa alma busca crescimento. Por isso que as pessoas ficam sentindo um incômodo muito grande quando ela está nessa jornada do automático e do dia a dia. Porque ela quer buscar algo lá dentro e ela não consegue manifestar isso para fora. E ela não sabe o que é. E é coisa tão simples. Quando eu li esse capítulo hoje assim, eu falei, cara, eu tenho que abrir minha agenda aqui e detalhar os negócios que não estão detalhados. E aí eu peguei e eu vi que todo o planejamento que eu tinha feito para esse ano ainda cabia mais detalhamento. E esse detalhamento já me ajudou a dar um norte aqui, inclusive de direcionamentos que eu estava seguindo. E eu olhei assim e falei, gente, é tão fácil chegar onde eu quero chegar, o que eu tracei. Eu achei tão fácil, porque eu fui justamente detalhando do pior, do mais longe, que é aquela meta mais longe. Eu falei, cara, isso aqui, nossa, difícil. Quando eu fui esmiuçando e trazendo para o dia a dia, para as ações diárias que eu tenho que fazer, eu falei, gente, é muito simples fazer. Então, a gente precisa ter clareza. E a clareza, ela vem traçando essa visão, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais da esperança aqui. O Luiz veio trazendo aí o processo da gente entender que a visão que Salomão traz aqui pra gente é diferente do abstrato, ela é concreta, é justamente a gente traçar definitivamente um plano de ação mesmo detalhado e vir detalhando ele bem para ações simples no nosso dia a dia, porque isso estimula a gente. Então é um processo que todo mundo deve partir. E aí é o que eu falei, quando eu peguei esse livro para ler, acho que eu comentei isso na última, né? Vai ficar gravado lá no nosso YouTube depois aqui no Instagram do Luiz. É interessante a gente ver que eu peguei esse livro para ler de novo e falei, cara, eu não tinha terminado de ler esse livro. Quando eu fui olhar, ele estava todo marcado até o final. Então, quer dizer, eu li ele, mas eu não lembrava de quase nada. Quando eu peguei para ler de novo e agora eu estou praticando as coisas que estão escritas aqui, que eu acho que foi o que faltou, a coisa está entrando de uma forma diferente. A visão está sendo mais clara, ela está sendo com objetivos concretos, e eu estou fazendo isso aqui, colocando em prática na minha vida das coisas que eu estava precisando que acontecesse. E aí você vai saindo desse processo automático que muitas vezes a gente se pega nele, né? É isso aí. Isso entra muito na questão de nós dois, né? Que você é um cara que você faz, você é um cara da ação, né? E eu sou um cara da energia. Ele leu esse livro aí sem colocar energia. Exatamente. É isso aí. Se você tem uma visão e essa visão é abstrata, como é que você vai colocar energia no abstrato? É o que a gente está falando aqui, né? Você vai detalhar como que vai ser feita a ação. A ação, ela precisa de energia. Então você traz mais de você traz mais empenho, você se dedica mais, você estuda mais, você procura mais coisas para fazer. Então tem tudo a ver com isso que a gente fala, que o Fabiano fala muito de ação, fala muito do seu propósito, dessa coisa. E eu falo muito de energia, cara. A gente tem que ter energia. Por isso que as pessoas sentem um vazio. Ela tem uma energia que ela não usa para nada. Aquilo não é usado para nada, aquilo fica se dissipando. Exatamente. Né? E uma coisa que ele chama muita atenção aqui, que não está na ordem aqui do que eu estou falando, mas que vale a pena para ressaltar para todo mundo que está aqui assistindo, é a questão de você escrever, gente. A importância de você escrever. E ele trata isso, ele fala, por que é importante escrever? Porque quando fica na cabeça, o negócio se perde. A gente tem 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos, né, em média. Imagina você gravando as coisas que estão aqui, a sua visão vai embora. Então você ter escrito isso bem definido, né? Se for possível colocar lá a imagem do que você tem de visão lá para você perseguir aquilo todo dia, olhar para aquela imagem todo dia ali e se direcionar, ajuda muito nesse processo. E essa questão da escrita, ela é um divisor de chaves, porque antigamente eu não escrevia tanto, não detalhava tanto. É nessa escrita que você vai colocando cada vez mais. Então por que hoje eu consegui detalhar mais do que estava detalhado antes? Porque quando eu fiz o planejamento em dezembro, esse planejamento ele estava macro, ele não estava tão detalhado. Apesar de ter algumas ações ali, são ações que eu não estava fazendo no dia a dia. Hoje eu consegui o quê? Escrever num grau de detalhe tão grande que na hora que eu vi a primeira ação que eu tinha que fazer era tão simples, gente, era tão banal, que dá até, isso aí, eu vi, igual eu fiz, gente, é só fazer isso aqui que eu dou o primeiro passo, passo pro segundo, passo pro terceiro, e aí você vai galgando aquele degrau, e a gente tem aquela coisa na cabeça, né, principalmente hoje, por causa do excesso de rede social que a gente tem, de não só de rede social, mas de input, a gente quer tudo muito acelerado, então a gente quer aquela visão nossa logo. E ela não vai acontecer se a gente não der os primeiros passos para chegar nela. Então, hoje escrevendo, detalhando um pouco mais, me deu essa clareza e eu queria dividir isso com vocês aqui. Diga lá, Luiz. Eu quero dar uma adenda aí nessa coisa que você falou, que quando você tira da sua cabeça
e passa para o papel, é menos uma coisa aqui. E aí o que você faz? Você fica mais criativo. Hein? A sua criatividade aumenta, porque aí você tem mais espaço aqui para pensar mais coisas sobre aquelas suas ações, sobre a sua visão, acrescentar mais coisas. Enquanto você não tira aquilo da cabeça, você fica só com aquela visão, com aquela coisa macro. Por quê? Você tem que se preocupar em manter aquilo vivo. Quando você passa aquilo pro papel e você vai lendo ali todo dia, cara, você cria espaço para entrar criatividade e acabar fazendo o negócio ficar grande. A cada dia maior, cada dia você tem uma expertise maior. Por quê? Porque a sua cabeça tem espaço, cara. Exatamente. Hein? Você abre caminho. Abre caminho, porque você tem... Nós temos nossos afazeres, filhos, casa, essas coisas todas. O que acontece? Você tem um nível de preocupação grande. Sim. Com as coisas, com os seus deveres, né? Um nível de preocupação. Aí você coloca mais aquele plano. Cara, você só tá pensando no macro. É igual você falou, quando você detalha aí, cara, aí você detalhou, aí você fica procurando mais coisas para fazer sobre aquilo ali. Você tem espaço para mais coisas. Você fala, cara, não, isso pode ser feito de outro jeito. É isso aí. Te gera um ímpeto, e isso vai te dando felicidade, isso vai te dando... Porque a cada dia mais o negócio cresce. Exatamente. Aí você fala assim, não, vou tirar isso, vou colocar isso, e vai ficando melhor. O detalhamento, você vai aprimorando. Mas é igual você falou, tem que ser tirado do papel, tem que ser detalhado. Exatamente. E, gente, essa semana que foi corrida, porque a gente voltou de São Paulo, então o planejamento da semana ficou meio a desejar, né? Então, E hoje, eu até falei com o Luiz, eu cheguei hoje para trabalhar aqui, eu só tinha cliente 5 horas da tarde. Então, assim, eu cheguei aqui no escritório, era 1h30, 2 horas mais ou menos, e eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, cara, primeiro fui me conectar, né, com Deus, aí fiz minha meditação, minha oração, e aí na hora que eu terminei, eu falei, cara, eu vou ler o capítulo desse livro aqui. Abri o capítulo ali, eu sabia que era curto, e aí li. Na hora que eu li, eu falei, cara, vou começar a fazer o que está aqui. E aí comecei a fazer o meu planejamento, detalhar, e aí as coisas foram vindo, e aí as ações eram tão simples que eu já fiz as ações. Então tinha tempo, eu já peguei, eu tinha que ligar para as pessoas, tinha que mandar mensagem para as pessoas, já fui fazendo as ações, já fui colocando em prática. Então, ações que eu defini hoje aqui de curtíssimo prazo, para me levar nessa visão que eu já tinha traçado lá atrás, eu detalhei elas. E foi bom que o quê? Eu não tinha feito planejamento direito essa semana, estava só com a minha agenda macro da semana, eu já encaixei coisas para fazer amanhã, para fazer na sexta-feira, inclusive para o final de semana, que eu vou precisar fazer algumas coisas no final de semana. Eu vi que no final de semana eu vou precisar tirar um tempo para poder realizar algumas tarefas aí, para poder acelerar um processo que eu estou querendo colocar pressão nele aqui. Então a gente trazer isso, e aí ele traz umas perguntinhas para a gente ajudar na priorização, tá? E a primeira perguntinha aqui é o seguinte: o que você quer alcançar na sua carreira ou negócio? Então, se você está querendo trabalhar na área de, focar na área de trabalho, ter uma visão, faça essa pergunta para você. O que você quer alcançar na sua carreira ou no seu negócio? E nas suas finanças? No curto e no longo prazo? Faz casado aí. E no relacionamento afetivo? Ou no próprio casamento, ou quem está buscando um relacionamento novo aí? E com a sua família? Vai traçando essa pergunta em cada área da vida. Eu, por exemplo, esse ano eu estou priorizando 4 áreas. Por quê? 2 são de extrema importância e as outras 2 é para não perder de vista. As outras áreas estão deixadas de lado? Não, tem ações para manter elas, mas elas já estão no flow, elas já estão rodando. Elas não estão precisando de muita energia para que elas aconteçam. Agora, essas 4 áreas estão precisando de energia para o quê? Para restabelecer. Isso aí. Primeiro que a gente precisa então ter clareza disso nesse processo. E aí quando você tem clareza nesse processo, fica fácil de você focar sem perder as outras. Lembrando que das 4 que eu estou priorizando aqui, não só elas que estão no meu quadrinho, não. As outras também estão. Só que as outras elas já estão num flow tão grande que eu não preciso botar energia nelas. É manter o que eu estou fazendo. E claro, canalizar energia para essas 4 principais que eu escolhi aqui, sendo que 2 é muita energia, muita pressão, né? Que é a parte principalmente de trabalho aí que eu estou colocando uma pressão muito grande. Mas sem deixar aqui, ó, família e casamento, que não pode deixar de lado também, porque senão desanda tudo. Né? Sem casamento você não é nada, não. Se você deixar aí de lado, você já está de lado também. Exatamente. Então eu tô botando aqui trabalho e finanças, mas sem perder essas 2 de vista. E claro, Deus eu nem coloco na jogada, gente. Deus tem em primeiro lugar o tempo que eu tenho hoje, né? Primeira coisa que eu faço quando acordo é oração. Antes de atendimento meu eu faço oração, faço minhas meditações, minha conexão com Deus, para a gente poder justamente trazer isso pro nosso dia a dia, porque isso vai dando clareza. Olha só, eu cheguei para trabalhar hoje sem clareza. E aí eu fui meditar, tive um insight, o insight foi o quê? Leia o livro. A palavra veio. Abra o livro e leia, e o livro me trouxe o direcionamento, porque a gente vai falar deles aqui hoje. Então é muito importante a gente trazer esse tipo de clareza para o nosso dia a dia.
Complementa aí, Luiz. É porque quando você não traz clareza, é por isso que tem gente que fala assim, por que eu falei aquilo sem querer? Por que eu fiz aquilo sem... Aí você fica só se culpando ou pedindo desculpa o tempo todo. Você entra numa roda assim, não digo tempo para as pessoas, para você mesmo. Você entra num flow com você mesmo. Você não tá emanando aquilo para fora, porque a gente tem que dissipar essa energia para fora. É igual a nossa visão, a nossa clareza aqui, dessas coisas aqui, são daquilo que a gente quer fazer, cara. E aquilo que a gente quer fazer influencia no outro. Exatamente. Consequentemente, a gente vive dentro de uma roda, de uma sociedade. Então, dentro da sua casa, você está o tempo todo lidando com pessoas, falando com pessoas. Então, essa falta de clareza, você começa a atropelar as coisas. Você começa a não ter um convívio bom, você começa a ficar, totalmente perdido. E isso é com tudo, cara. É com o seu corpo. O que você quer com o seu corpo? O que você quer com a sua mente? Quando você fala aqui, quando ele fala assim, o que você quer alcançar na sua carreira, no seu negócio, nas suas finanças de curto prazo, no seu relacionamento. Cara, você tem que estar com sua mente pronta para fazer essas coisas. Exatamente. Você vê, olha que demanda grande. É empresa, é negócio, é relacionamento. Então, são várias coisas aqui. E quando você tem clareza, detalhada de todas essas coisas, você vai numa rotina bacana e você vai conseguindo efetuar tudo. Por isso que tem gente que fica assim, eu tô cansado, eu tô com exaustão, eu tô com... Por quê? Porque não tem clareza, cara. Tá embolado, né? Exatamente. É o famoso tá embolado, você tá embolado igual o gato na... Como é que falava? O pessoal fala antigamente, gato naquele negócio que a mulher faz tricô lá, ó, gato no... É aquela bola lá, gente. De lã, fio de lã. Tá igual novelo. Isso, tá igual o gato do novelo, Você não sabe o que você faz. E Luiz, assim, as coisas que a gente vê no dia a dia, né? Porque assim, eu e a Paula, a gente dá uma palestra, mas nessa palestra a gente fala que somos seres multidimensionais. E as pessoas não acreditam nisso. E o multidimensional é justamente isso. A gente é multitarefa, a gente tem a capacidade. Claro, a gente tem que ter foco em algumas coisas pra gente não se perder também, porque tudo no excesso traz o lado ruim. Mas ser multitarefa é justamente a gente buscar o equilíbrio dessas áreas da vida, que é possível. Muita gente acha que não é possível, e é possível. E é justamente colocando uma visão clara em cada área. Porque às vezes você coloca uma visão clara só numa área e esquece da outra. Por isso que tem que ter uma visão clara da outra, para você que a outra seja, que coloque menos energia, menos pressão. Mas que você mantenha um alimentar nela ali de quê? De uma ação que vai manter ela. Igual, por exemplo, a área de saúde, eu não coloquei nada. Por quê? Porque ela já está no flow, já pratico as atividades físicas, estou precisando marcar um médico para fazer um check-up e tudo. Então, assim, tem essa ação para executar, mas é uma ação simples. Ela não vai me roubar um tempo muito grande, uma energia muito grande, porque ela já está no flow. Inclusive, eu vi que eu tive que tirar um pouco de pé dessa parte de esporte, porque estava muito acelerado e eu não estou precisando botar pressão nela, né? Eu estou precisando manter ali no flow. E eu acho que o que é legal que o Salomão traz, né, como um ensinamento, e que o autor do livro aqui, que é o Stephen K. Scott, aqui traz, ele coloca o seguinte: terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. Então é isso, você traça a visão, né? De novo, reforçando o que a gente falou no início aqui, estabelece as metas, e as metas elas são macros, né? E aí você vem com os passos, e eu achava que os passos já eram os passos, e não é. Ele ainda coloca tarefas específicas para esses passos, que foi o que eu defini hoje, que foi o que me chamou muita atenção. Eu tinha passos para fazer, e aí eu coloquei uma tarefa específica para fazer o passo. É tipo assim, eu coloquei como passo ligar para algumas pessoas, telefonar, mandar mensagem para algumas pessoas, e coloquei como tarefa, eu listei quem é a pessoa que eu ligar. E aí eu liguei e mandei a mensagem imediatamente no processo que eu fiz. Então a ação foi imediata, então eu já cumpri uma tarefa específica e já cumpri um passo daquilo que eu tinha programado. E gente, o universo responde, a tal da lei da atração funciona, viu? Porque foi eu fazer esse movimento, uma pessoa que eu não estava esperando me mandou uma mensagem oferecendo o que eu estava pedindo. Então assim, estão me oferecendo ajuda para fazer um trabalho também de abordagem, que é o que eu estava estabelecendo ali como prioritário, e você vê como é que é o fluxo da energia ali, né? Você entra no fluxo, aquela coisa vem para você. Então, as mesmas frequências se atraem. Então, foi eu subir minha frequência num movimento que eu fiz, num pequeno movimento, aquela outra coisa deu um passo em minha direção. Então, a gente precisa ter clareza isso no nosso dia a dia, e eu acho que é esse ensinamento que ele vem trazendo, dessa visão mais concreta, né? Com o objetivo traçado. Concreta,
É a visão que o pessoal fala assim, nossa, eu tive uma visão. Que visão é essa, cara, que você teve? Ela é um exemplo que a gente tem contundente é o Walt Disney, né, cara? Ele visualizou aquilo, ele depois da visão. É esse clareamento que a gente tá fazendo aqui, essa clareza aqui. Depois de visualizar, ele projetou aquilo tudo e executou, cara. Até depois da morte dele, o negócio continuou sendo executado, de tão bem detalhado que estava. Por que foi executado? Porque estava detalhado. Exatamente. Hein? Porque senão, com a morte dele, teria parado o projeto. Se não tivesse esse mapeamento, esse detalhamento. E a visão foi tão forte que o irmão dele, que era o engenheiro, né, responsável, que foi o executor da obra, quando ele falou assim, eu visualizei, ele visualizou o negócio num brejo, né? E o irmão dele falou assim, não tem como. Ele não tem, e eles entraram, né? A Disney foi construída num brejão. Num brejão. Então, assim, foi lá, né? Teve muito mais obra, teve muito mais coisa, mas era um lugar que foi definido ali pra fazer, né? Eu acho que eu fui até nessa Disney lá na Califórnia, acho que foi da Califórnia lá, que foi a primeira, eu fui lá, foi bem legal, foi bem da origem raiz, abrindo parênteses aqui. Mas então, assim, ter essa visão clara, gente, é um procedimento fundamental para que depois a gente passe pro combustível. O combustível é o quê? É a questão da esperança, que a esperança é o combustível que vai alimentar a gente, né? Então, assim, quanto mais detalhe eu coloco nessa visão, e aí a Marcela tá reforçando aqui nos comentários, aí que eu não consegui ler um comentário. Conseguiu? Consegui. E é justamente isso, a visão detalhada. Por isso que o quadro dos sonhos funciona, mas só o quadro dos sonhos não é essencial, porque a gente precisa o quê? Detalhar como chegar nele lá dentro. Então, muita gente acha que, eu visualizei o carro, aí eu vou lá na concessionária, sento no carro, cinto no carro, beleza, e vai acontecer. Não. O que eu preciso fazer? Se hoje eu não tenho financeiro para comprar esse carro, eu preciso, né? Eu vou vender mais bala no sinal, vou vender alguma coisa a mais aí do que eu tenho, vou vender alguma coisa na minha casa, vou prestar mais serviço daquilo que eu faço para poder conquistar e dar esse passo. Então, qual movimento, qual pequeno passo eu preciso dar ali para poder ter um detalhamento de ação para que eu possa alcançar esse objetivo? Então, tudo reverbera, tudo ajuda no aumento da frequência. Então, a gente saber que esse pequeno passo, que é a coisa que eu mais bato na tecla com meus mentorados, é justamente que a gente não tem que fazer nenhuma ação mirabolante, a gente tem que fazer pequenas ações. Essas pequenas ações, hoje a neurociência comprova, elas disparam neurotransmissores no seu cérebro que te motivam a fazer outras ações e assim você vai crescendo. Agora, quando você pensa naquela ação muito distante e que dificulta, aí é o contrário, aí é o efeito rebote. Você acha que o negócio está muito distante, você não vai conseguir alcançar e aí você desanima no caminho, porque você não conseguiu chegar lá, você não fez os tiquezinhos dos processos que você tinha que passar naquele caminhar para chegar lá em cima. E aí te desanima, é o tal que as pessoas falam, jogaram um balde de água fria. Não jogou, é você que se jogou. Se você tivesse indo com calma e dando pequenos passos, a coisa ia surgindo com o tempo. A pessoa não mede os passos que vai dar, né? Não vê, porque tudo que você vai fazer tem uma consequência. Exatamente. Você dá um passo maior do que a sua perna, vem a consequência, você tende a culpar os outros. Mas você não detalhou aquilo, não viu os pormenores. E detalhar é isso, cara. Você vê os pormenores, isso aqui pode dar errado aqui, mas tá tranquilo. Aí você vai medir. Você consegue medir, cara, até o erro. Você fala assim, se der errado aqui, o que eu faço? Se der errado aqui, trava, acaba com isso aqui. Então, cara, então eu tenho que milimetrar isso ainda com passos menores, porque se isso der errado aqui, tem como eu fazer uma coisa aqui, não é? Então esse é esse objetivo que eu falo, de você detalhar isso, cara, e você ter essa esperança, porque a esperança ela tem que ser real com uma visão, cara. Exatamente. Entendeu? E aí o Salomão, o autor do livro aqui, que é o Steven, ele traz 5 passos, né, para esse mapeamento de visão aqui, que eu vou falar para vocês rapidamente aqui os 5 passos. Quem quiser anotar e tiver com papel e caneta pode anotar. Que é o primeiro, escolha uma das áreas da vida que você quer, né, trazer, o sonho ali mais importante, escreva uma descrição clara do que você quer, no máximo 2 linhas. Então, descrever a sua visão ali, escreve ela em 2 linhas com o detalhe necessário para essas 2 linhas, para caber ali, tá? E aí ele fala, crie uma página de metas. Então você pega isso, coloca no topo de uma página e cria uma página de metas específicas para alcançar essa visão. Tá? Então você coloca lá esse sonho, essa visão no topo da página e faça uma lista com as metas. Então eu listei as metas ali, agora eu vou criar uma página para cada meta. Então eu pego uma meta de cada dessas que estão listadas ali, boto numa outra página e aí eu começo a detalhar
quais os pontos dessas metas que eu vou alcançar, tá? Então eu vou escrevendo ali, ó, que são os passos, né? Quais passos para chegar nessa meta que eu tracei ali. E por último, eu pego cada passo desse que eu dei e detalho numa lista de pequenas ações. Então o passo não é a pequena ação. Para chegar no passo, eu ainda tenho que detalhar ainda pequenas ações para poder chegar nesse passo. E esse detalhamento vai facilitando as coisas. Então acho que o grande pulo do gato aqui é trazer esse detalhamento dos passos. Eu parava antes nos passos. Então às vezes esse passo ficava um pouco distante, porque era um passo para alcançar uma meta, a meta era médio prazo e o passo ficava intermediário. Agora o detalhamento desse passo é que faz a grande diferença. Então quando você traz clareza disso, a motivação é outra para executar. Tá? Então ele traz esses 5 passos aqui, né? 5 formas de você criar seu mapeamento de visão. Então vou repetir aqui. Primeiro, detalhe a visão, 2 linhas no máximo ali. Depois você estabeleça metas para essa visão. Depois, cada meta dessa você vai traçar os passos para chegar nela. E cada passo você vai detalhar as pequenas ações que você tem para chegar nele. Então esse grau de detalhamento aqui faz você chegar na sua visão, porque você vai se estimulando o tempo todo nesse processo. Tudo bem? Então, gente, e aí ele indaga, eu vou repetir aqui o que a gente já falou. Precisa colocar tudo no papel? Precisa. Tem que ser tudo por escrito, tá? Por quê? Porque você cria uma visão clara, né? E se possível, coloca até desenhos, tudo que dá para desenhar, você coloca lá uma imagem, né? A gente lá no evento, a gente foi, né? Coloca os quadrinhos lá do desenho daquilo que você quer, tudo que você visualiza tem uma formatação mais... a gente tem uma visão mais clara daquilo que a gente consegue ver. Eu, pelo menos, sou totalmente visual, eu gosto de criar imagem de tudo, né? Tô aprendendo pra caramba na Bíblia assistindo uma série que chama The Chosen, né? Que fala lá da história da Bíblia, que me traz uma visão das coisas. Então quando eu tô lendo até coisas que não estão lá, fica fácil de eu visualizar, porque eu visualizo os personagens, visualizo como é que eles estão agindo, né? Você contextualiza diferente. Então fica mais fácil de você trazer essa visão clara para você. E aí, gente, complementando, que aí vai pro capítulo 4 aqui, que ele traz, que é a questão da esperança. E ele complementa aqui no Provérbios 13:12, que ele fala: a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Então olha só que profundo isso, né? Então o grande segredo, a mola propulsora, o combustível para você alcançar a sua visão é a esperança. E de novo, a esperança não é essa mágica, essa esperança do gênio da lâmpada aparecer, a de algum milagre. Que espera. A esperança que espera. A esperança que espera, porque a gente vai assim, tô com a esperança danada que isso vai acontecer. A esperança do ar, né? Daquela respirada. Que tô com a esperança que vai dar tudo certo. Essa esperança, justamente, que ele traz, ela é definida como uma crença bem fundamentada. Então, é uma crença bem fundamentada e segura de uma visão. E o que tem na visão? Meta, desejos e a promessa. Então, a gente precisa entender que é uma coisa concreta. Então, ela é segura. Então, agora que eu tracei todos esses pequenos passos, eu me abasteço? Hoje eu fiz algumas ações. Eu me abasteci? Pra caramba! Já tenho ações traçadas para amanhã. Essas ações, na hora que eu fizer, vai me abastecer? Vai me abastecer, vai me impulsionar mais ainda na minha visão. Gente, é quase impossível você não alcançar a sua visão. E por quê? Pode acontecer algum erro de detalhamento desses passos? Pode. Só que aí eu vou saber ajustar a rota. Eu não vou deixar de buscar a minha visão. Eu vou só ajustar a rota. Então a gente precisa o quê? Se abastecendo o tempo todo, e esses passos que a gente dá no presente alimentam essa esperança da gente chegar lá nessa visão. Então esse é um processo muito casado, que quando ele constrói isso aqui e está lá em Provérbios, né, essa construção, traz uma clareza totalmente diferenciada para o nosso dia a dia, para as nossas ações do dia a dia. E aí vou trazer uma reflexão para vocês. Como é que vocês estão fazendo isso no dia a dia? Vocês estão colocando isso em prática no dia a dia de vocês? Vocês consideram que pequenos passos que vocês dão no dia a dia de vocês está levando vocês a essa visão clara que vocês traçaram? Muita gente aqui provavelmente não tem essa visão clara. Então está precisando trabalhar ainda a parte de traçar o que precisa em cada área da vida, revisitar isso em cada área da vida para ir detalhando. Então espero que hoje essa live aqui, esse processo que a gente está fazendo aqui de detalhar esse livro, trazendo as nossas percepções, minha e do Luiz aqui, ajudem vocês no dia a dia.
Quer complementar, Lúcio? Por que acontece? Você está fora do projeto. Você só elaborou o projeto, mas você está fora. Isso aí que o Fabiano falou, quando você dá o passo a passo, quando você vai fazendo as metas, quando você vai cumprindo as ações, você se inclui dentro desse projeto. Então, você fica com uma esperança longínqua. Você fica longe do negócio, parece que a sua visão está distante de você. Por quê? O que te faz, o Fabiano está falando, o que te faz te aproximar? O que te faz ter esperança? É você fazer parte desse projeto. Então, esses pequenos passos, essas pequenas coisas, ela nada mais é do que te incluir dentro desse projeto. Como você é o precursor disso aí. Porque parece que você elabora um plano que não é seu, porque você não participa dele. Né? Na verdade é isso, você não participa dele. E isso que o Fabiano falou, que está batendo na tecla aí, de você colocar essas metas, colocar os passos, colocar as pequenas ações, elas te fazem entrar em ação. Quando você entra em ação, você começa a fazer parte desse plano. Você se sente... o que ele falou? Que ele se sentiu bem hoje? Porque ele fez, ele agiu, ele botou a mão no trabalho, no negócio. Por isso que ele se sentiu bem, ele se sentiu parte daquilo. Quando você não faz e olha, aquilo fica distante para você mais um dia. E aí a tendência é que você cai na parte nociva, que a tal da procrastinação é isso. Eu tinha que fazer hoje, não fiz, adiei para amanhã. Aí amanhã... Embola com outra coisa. Embola com outra coisa, aí eu não consigo fazer. Aí a visão fica longe, eu não faço e aí acabou. Aí você vai se perdendo. E ele fala, a esperança adiada deixa o doente o coração. Então se você adia essa esperança, seu coração vai ficando doente. E se ele vai ficando doente, você vai o quê? Cada vez mais se definhando nessa questão. Então a gente precisa sempre trazer que não devemos adiar esse processo, né? Assumir os compromissos. A gente tem que plantar sementes da esperança, não só em nós, mas nas outras pessoas também. E quando a gente planta também, incentiva os outros, que é quando a gente incentiva o outro para fazer uma pequena ação, para dar um passo em direção àquilo que ele está fazendo, a gente também germina isso dentro de nós, a gente cria um ciclo, né, virtuoso ali de ajudar as pessoas. Então ele salienta bastante essa questão de você também ajudar os outros a estar plantando neles a semente da esperança, porque isso vai trazer um impulso, né, o combustível para outra pessoa seguir também. E às vezes ela está ali no desânimo, às vezes ela está ali já com essa procrastinação já enraizada nela, está querendo se afastar da visão dela que ela traçou, ou às vezes nem traçou. Então a gente tem várias formas de colocar isso em prática, não só na nossa vida, mas colocando na vida das outras pessoas também. Porque quando a gente coloca na vida das outras pessoas, a gente está contribuindo para nós também. E aí vira esse círculo virtuoso que traz uma gratificação muito grande para nós. Positivo. É isso aí. É igual, você quer ver uma coisa assim? Você coloca a meta de saúde. Não, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa e tal. Mas se você não sai de casa, se você não coloca lá, ó, amanhã eu tenho que sair e fazer minhas compras dessa dieta. Meu irmão, quando você chegar para se alimentar, você vai comer a mesma coisa que você estava comendo. Você não fez a sua ação. E aí você vai passar mal de novo, porque tem gente que está fazendo dieta porque está passando mal. É igual você praticar um exercício. O primeiro dia ele vai te dar uma dor, vai, mas você tem que começar com um passo pequeno. Tudo isso aí está englobado aqui, ó. Aí você fala assim, nossa, eu tenho um sonho de correr 5 km e tal, e vão lá. Aí você vai com seu amigo, cara. Aí o cara tá correndo, você fala assim, não, cara, eu vou um pouco menos, eu vou um pouco numa passada diferente. Por quê? Porque se você for naquela passada, você nunca mais vai. E se você também não for um dia e voltar outro, você adiou aquilo. Aí aquilo te traz isso aí que o Fabiano tá falando. Hein? E aí, assim, até pegando um gancho nisso e acrescentando algo, acho que o autor ele traz um exemplo dele aqui que eu achei legal, que quando você vai fazer essa representação com o outro, a importância de você sempre valorizar a esperança do outro. E ele fala que ele estava no emprego dele lá e o patrão, né, fez a esperança dele lá, ele falou assim, se você cumprir tudo certinho aqui, eu vou te dar o cargo lá na parte de marketing que você tanto gosta, mas cumpre esse feijão com arroz dessas coisas chatas que você não gosta de fazer aí. E ele foi lá, cumpriu tudo direitinho, e o patrão, em vez de chegar lá e firmar a esperança que ele tinha dado para ele, não firma. E aí o que acontece? Ele começa a fazer um trabalho alternativo para outras empresas que prestavam serviço para o patrão dele lá,
e o patrão dele descobre, manda ele embora, ele continua nessas outras empresas, cresce nessas outras empresas e depois ele se vê prestando um serviço de marketing para a empresa do patrão dele, cobrando milhões do ex-patrão dele. Quando o patrão dele podia ter tido ele lá num preço de um funcionário, né, que não é milhões, para ele fazer a mesma coisa. E aí ele fala, se quiser lealdade, criatividade, produtividade daqueles que trabalham com você, não adie suas esperanças e sonhos. Então isso vale muito da gente com o outro também, né, com as pessoas. Porque muita gente às vezes quer dar esperança. Eu já trabalhei em empresa grande aí, coisa que mais te dá, não, você vai ser contratado, vai crescer, né, te dá aquela promessa. E não alimenta a sua esperança, não monitora a sua esperança. E te deixa ali, ó, ficar às vezes ver navios. E aí cria muita frustração nas pessoas. E essa pessoa pode sair e o quê? Prejudicar a sua visão. Trazer algo contra a sua visão ali, que às vezes você estava querendo. Porque você não usou o combustível no outro. Então a importância de não só usar essa esperança em você, mas também no outro. Então a gente tem isso no dia a dia. Pode ser um colega, pode ser um amigo, não só um funcionário, um subordinado, né? Exatamente. Ou às vezes até um patrão também. A gente pode dar, né, ter o combustível da esperança para ele ali crescer, porque às vezes a gente está tendo uma visão maior do que ele está tendo. E trazer isso para ele também é fundamental. Então a gente usar isso para outras pessoas também. Tá? Vai falar aí agora. Eu ia falar, mas de já vai falar aí. Sobre dentro de casa, isso aí. Mas a gente vai chegar a abordar esse assunto aí, porque eu li já viu isso. Já lembrou. Mas eu quero colocar para sua vida antes de... Quem que você está sendo para você? O patrão ou aquele funcionário que está efetivando tudo com esperança? Tem horas que você se torna esse patrão para você mesmo. Hein? Você enche, é isso que está te fazendo você se frustrar. Vem um insight aqui agora. Você se enche de esperança e não faz elas se firmarem. Isso, também, ó, outra vertente também que você está trazendo aí. Né? Exatamente. Você se enche de esperança como esse patrão. Você enche o seu ser de esperança. Dessa vez vai. Dessa vez... Eu vou lá, eu vou correr de sábado, pergunta pra Biana, tem vezes lá que tem 3 pessoas lá. Você fala, eu vou, essa semana eu vou. Rapaz, você se sente um funcionário frustrado. Exatamente. Hein? Porque você está fazendo o papel do patrão que está só enchendo de esperança e não cumprindo as coisas. É por isso que você está andando num flow de frustração. Exatamente. Não é? Então é mais uma vertente que você trouxe mais aqui. Mais uma vertente. E aí eu acho que pode entrar na parte da casa aí. Já que você quer falar, fala você. Não, pode falar. Não, porque ele traz muito essa questão dentro de casa também, né? Que a gente fala aqui, ó, aliando a esperança no casamento, né? E às vezes eu achei interessante porque ele traz os preceitos aqui da mulher e do homem. E os dois lados às vezes não são abastecidos de esperança. Quando a gente está falando com o outro, né? E ele fala que de acordo aqui com um estudo aqui de um doutor aqui, Gary Smalley, eu acho que fala o nome dele aqui, as 4 maiores necessidades das mulheres são segurança física e emocional, comunicação significativa e regular, toques e carícias não sexuais e romantismo. Isso é geral, tá, gente? Tem as 5 linguagens do amor lá, tem que reconhecer a linguagem do amor de cada um. Então isso aqui eu acho que é macro geral. Mas que também, em contrapartida, o homem, né? Cadê o do homem? Ele traz aqui o do homem. Os homens querem. Pode falar, fala aí, Luiz. Esperam o sexo seja fruto do desejo da sua esposa e não de um sentimento de obrigação. Infelizmente, essa esperança é adiada e ele não se realiza as esperanças e necessidades da mulher. Exatamente. Então fica aquela coisa do deixa que eu deixo. Eu não faço, você não faz. Então a gente tem que procurar a ter essas pequenas ações no dia a dia para promover esse desejo, porque esse desejo é uma mola propulsora para cada um ter a sua visão. E muitas vezes no casamento a gente tem visão conjunta. Consciente, né? Uma visão ali conjunta, né? Da gente chegar no lugar junto, né? Então a gente vai traçando essa visão junto. E aí eu vejo muito essa questão do deixa, não deixa, né? Então se eu não faço, você não faz. Então quem tem que começar a fazer primeiro? Então comece. Que tome a frente, faça, porque a reciprocidade ela vem com o tempo, né? O ser humano ele tem essa questão da reciprocidade e vai auxiliar, mas trazer essa clareza do desejo também na sua casa. E aí que está dando exemplo de casamento, mas pode ser com filho, pode ser com pai, com mãe. Não fala com o filho, né? Aqui. Também, né? Então pode trazer em todo esse processo. Então uma solução clara que eu acho que não pode ter no nosso dia a dia,
que é adiar essa esperança para não tornar o nosso coração doente. Porque senão a gente torna esse coração doente ele vai atrair mais doenças, não só físicas e emocionais, como também um estado de ciclo vicioso que a gente fica ali da negatividade, porque o ser humano tem isso. O nosso ego pede zona de conforto e sobrevivência, e quando ele entra nesse estado latente aí, fica difícil de sair. Que tanto que até algumas indicações de psicólogos, né, ele fala, eu tenho que traçar para a pessoa sair de depressão, a primeira coisa é você tirar ela da cama. Então a ação simples para ela é levantar da cama, é sentar na cama, gente. Sentar na cama. Talvez a segunda ação é levantar da cama e esticar o lençol. São ações simples mesmo para a pessoa ir dali aos pouquinhos levantando e saindo desse momento de dor. Então cada um no seu aspecto, seja saúde, seja finanças, seja trabalho, seja família, seja relação amorosa, relação com amigos, seja espiritualidade, precisa traçar essas visões claras, saber quais os passos, quais o detalhamento desses passos que vão utilizar para alcançar e qual é esse desejo ardente dentro de você para te propulsar, para ser o seu combustível, ser a sua mola propulsora para você dar esses passos. E uma coisa retroalimenta a outra. Então uma coisa sozinha, eu tenho esperança, mas não tenho a visão. Não existe. Elas vão andar juntas. Ele fala muito isso aqui, né? Isso. Mais alguma coisa, Luiz? Isso aí, eu quero só enquadrar para você, cara, começa a se conhecer, para saber que deseja, como o Fabiano está falando, que deseja ardente, que tem gente que não sabe nem o que quer ainda. Começa a se conhecer, procura você pode adquirir uma ajuda conosco aqui também. Fabiano tem um mapa que é extraordinário, para você que está assistindo aí ao vivo aqui, ó. Tá passando pro YouTube, tá passando pro Instagram aqui ao vivo. Tem um mapa, cara. Entra em contato, manda um direct aí. Fabiano, sua arroba Fabiano Carvalho BR. Fabiano Carvalho BR. Manda pra ele, faz esse mapa detalhado da sua vida aí. Isso vai te dar um norte muito grande, que vai abrir um horizonte pra você começar a startar essas estratégias, desses planos, dessas visões, dessas coisas. Você vai conseguir entender porque você tem algum tipo de ações que você não sabe ainda porque você está tendo. Você vai conseguir entender muita coisa, cara. E é isso que a gente tem que procurar. Você tem que procurar se abrir, se entender. Ô Luiz, como que eu vou fazer isso? Estou te dando a estratégia aqui agora. Estou te dando a estratégia aqui. Manda um direct para mim que eu vou te encaminhar para o Fabiano. Eu vou te mandar o WhatsApp dele. Você vai entrar em contato com ele, com a equipe dele. Você vai... Aí, filho, você vai começar a colocar esse plano de estratégia, essa visão. Você vai aprender a fazer essa visão. Você vai aprender a saber entender ela. E baseado nos seus comportamentos. Baseado nos seus comportamentos que você tem, inclusive. Nós não vamos inventar nada para você, não. Nós vamos só fazer você descobrir que desejo tem dentro desse coração seu. Exatamente. Entendeu? Só trazer clareza. Trazer que clareza. Já existe dentro de você. Isso aí. E é isso, gente, que a gente tinha para hoje aqui. Então, assim, a gente vai dar continuidade nesse livro, né? Toda quarta-feira a gente vai estar aqui trazendo. Se você não entendeu, você manda um direct pra gente, manda um comentário, fala assim, poxa, eu queria entender isso mais, eu queria, qualquer nível de ajuda que você precisar sobre essas coisas aí, você pode entrar em contato com a gente, né? Exatamente, ó, e vai ficar salvo tanto aqui no Instagram do Luiz, quanto lá no YouTube, aí depois eu divulgo no YouTube, o Luiz também divulga aí na rede dele, aí o link lá do YouTube, porque às vezes o pessoal gosta de assistir no YouTube, né, que no YouTube dá pra botar mais acelerado, no Instagram é mais limitado. Mas tá salvo lá, a partir de hoje eu já chego, daqui a pouquinho eu já subo lá na plataforma e divulgo o link aí no próprio Instagram também para as pessoas assistirem, tá bom? Aí. E aí conto com a presença de vocês na semana que vem. Próxima quarta-feira, às 19 horas. Não perca, você não pode perder, não, isso tá bom demais. Dando continuidade, vamos botando em prática, hein, gente? Tudo que a gente falou aqui. A gente dica valiosa. Amanhã eu já vou começar a startar isso aí. Eu li hoje, eu li essa madrugada o 3, e aí eu reli de novo hoje à tarde, falei, cara, que top, cara, e eu já startei minhas ações, né, agora eu vou colocar elas, eu gosto de fazer um mapeamento bem grande, vou colocar elas numa cartolina, tipo aqueles caras que tá fazendo aquela estratégia, mas não é tipo não, tem que ser aquela estratégia de filme, irmão, que você desenha, que você faz, que você escreve lá, hoje eu cumpri essa ação. É isso aí. E você vai te... Meu irmão, é a melhor coisa do mundo. Surreal. Que aí libera, né? Libera essas neurotransmissores do cérebro aí e motiva. E colocar energia.
Lembra que isso aqui é energia, irmão, hein? É isso aí. Você tá andando aí meio cabisbaixo, meio... Outra coisa também, gente. Você precisa de ter equipe, você precisa de ter pessoas do seu lado, né? A gente precisa... É igual passou aqui, falou aqui no livro, o Fabiano falou, a história do patrão que fez isso ali. Ele tinha uma equipe, cara. E ele prometeu isso aí, o cara da equipe dele startou todo esse negócio aí, mas no final ele mesmo jogou um balde de água fria ali, o cara foi e criou uma empresa. Tem que ter mais gente, mas foi o cara que deu essa ideia. Exatamente. Falou, faz isso, assim. Foi um cara que deu uma ideia pra ele. Tem que ter sempre mais um. Ele vai falar isso pra frente, aos próximos capítulos, né? No 5 e no 6 ali, ele fala da questão da importância de você estar em grupos. Pedir ajuda. Tá aí, tá escrito isso também. Aí. Então, beleza, gente. Obrigado aí pra quem acompanhou ao vivo aí. Pra quem vai assistir gravado também. Até quarta-feira que vem. Ó, e não se esqueça, cara, vamos colocar isso em prática. Sempre que você vier pra live aqui, sempre que você assistir isso aí, papel e caneta. Não guarda isso na sua mente. Fala, ai, que ideia boa, eu vou fazer. E não coloca em prática. Beleza? Beleza, então, gente. Boa noite aí. Até logo. Beijão, sucesso. É no X, né? É, embaixo em mim. Encerrar vídeo? É. Beleza. Agora você salva aí. Marcelo que faz